Como diferenciar a solitude normal da solitude patológica? Será que a solitude indica algum diagnóstico? Será que ela indica algum transtorno? Será que ela demanda alguma intervenção, algum cuidado especial? Vamos olhar aqui então o estilo de vida das pessoas que optam pela solitude, as implicações e o que a gente deve cuidar em relação a isso. Em primeiro lugar, assim, eu sempre falo que comportamento, a gente às vezes pega a expressão daquele comportamento, interpreta ele, avalia ele, mas ele por si só não nos diz tudo acerca daquele sinal, daquele sintoma. Ele é um bom indicativo. Então, a pessoa que tem um isolamento social acima da média, uma interação social muito abaixo da média, uma capacidade de interagir com pessoas muito abaixo da média, isso é um indicativo. Mas essa característica por si só não nos diz se aquilo é saudável ou patológico. Da mesma forma, o contrário. Conviver com pessoas, ter amigos, se relacionar com familiares, ter contato com as pessoas, isso é algo sugestivo de uma capacidade de interação social. Mas isso por si só não significa tudo acerca daquele indivíduo. Então a pessoa faz isso por quê? Ela faz isso como uma fuga, como uma compensação, como uma estratégia de suprir uma carência, como uma dependência emocional, como uma forma de ficar cada vez mais deprimida, de confirmar crenças de desvalor. Vamos entender na totalidade qual é a lógica então desse comportamento, seja a busca excessiva por conexão, seja a busca excessiva por isolamento. Nas pessoas que têm um estilo de vida que vem ser chamado na internet como um estilo de apreciação da solitude, a gente vê um caráter muito saudável, assim, que são pessoas que se desconectam um pouco assim das massas, que se desconectam um pouco daquela interação muito eufórica, daquela busca por muita novidade, daquela busca por muitas interações extravagantes, e que elas adotam um estilo de vida mais contemplativo, mais meditativo, mais intelectualizado. Muitas vezes pessoas que leem bastante, que estudam, que trabalham, que têm mais foco, que optam por guardar mais dinheiro, enfim. Então esse estilo de vida, ele tende a ser muito saudável e muito estratégico. Porém, a gente, como eu falei, não tem que analisar só o estilo de vida em si, só o comportamento em si. A gente tem que avaliar quais são as motivações daquele indivíduo e quais são os impactos do comportamento que ele tem. Então, sobre as motivações, eu falei em um vídeo recentemente, falando sobre TDAH, que tem pessoas que têm um excesso de busca por novidade, como pessoas com diagnóstico de TDAH. Por outro lado, tem pessoas que têm uma busca por previsibilidade. Então, a previsibilidade, ela é o contrário, ela é o oposto, assim, ela é em um nível oposto à expressão da mesma característica. Quanto mais previsibilidade eu tenho, menos surpreendido eu sou, menos novidade eu tenho, menos variações eu tenho. Tem pessoas que gostam e se sentem bem, precisam disso e agem de forma saudável lidando com isso. Se a pessoa adota um estilo de vida de apreciação da solitude, mas ela tem, por temperamento seu, por característica da personalidade, uma busca por previsibilidade, muito mais do que por novidade, então para ela, esse estilo de vida de solitude vai ser muito saudável. Então, esse é o primeiro ponto. Se a pessoa tem uma necessidade de novidades, mas atualmente ela vive com pouca novidade, ela vive mais na solitude, com uma vida mais amena, mais pacata e tudo, ela pode estar deprimindo. Ela pode estar privada de uma necessidade dela, ou não. Então, esse é o marcador que nos interessa. E aí a segunda coisa que eu considero importante avaliar também, os momentos em que a pessoa está sozinha. Quais são os estímulos que ela dá para o cérebro dela? Com o que ela se ocupa? Qual é o significado que ela atribui a esse momento de solitude? Ela estimula o cérebro com o quê? Ela fica lembrando coisas tristes, ela fica pensando coisas assustadoras, catastróficas, ela fica olhando para si de forma acolhedora, de forma leve, contemplativa, ela fica criando coisas que têm valor para ela fica aprendendo, ela fica estudando, ela faz coisas que enriquecem ela. Isso é decisivo também, isso é determinante. Então, veja, a pessoa que opta pela solitude, ela pode ter um comportamento predominantemente saudável ou não, pode ter um comportamento de compensação, de fuga ou não. Não é a solitude em si que a gente tem que considerar como normal ou patológico, mas o contexto e o significado. Agora, um aviso aqui para quem convive com pessoas assim. O que chama atenção quando a pessoa tem um comportamento muito acima da média, ou assim, muito desviante da média, né? A pessoa que tem um comportamento atípico, um comportamento que chama a atenção,
O que a gente tem que prestar atenção aqui não é necessariamente o comportamento e não é comparado à média da população em geral. A gente tem que comparar com a média daquele indivíduo, porque veja só, o indivíduo que sempre foi um cara muito solitário, muito sozinho, a pessoa que sempre foi muito intelectualizada, sempre foi muito de dormir cedo, acordar cedo, ter uma rotina muito tranquila, que não sai muito para festa e tudo. Aí de repente ela começa a todo final de semana estar com 5, 10, 15 amigos na casa dela e sempre fazendo churrasco, saindo, fazendo jantar, viajando, sempre com muitas pessoas ao seu redor. Por mais que isso pareça o normal, isso chama mais atenção do ponto de vista clínico do que se ela continuasse tendo um estilo de vida solitário. Porque essa variação brusca, essa mudança brusca e incomum para a personalidade dela, para aquilo que a define, é que chama atenção. Então, às vezes, mesmo o comportamento que parece mais com a média da população, quando ele é fruto de uma mudança muito repentina, uma mudança muito intensa, isso chama atenção. E, por sua vez, o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa segue tendo um comportamento assim que é um pouco diferente do comum para aquela cultura, mas é o comportamento daquela pessoa, que para ela parece que tem algum sentido, que ela faz aquilo e se sente bem, que ela está leve com isso, então isso é mais saudável. Percebe? Então, o ponto aqui, como eu falei, é a gente avaliar o significado que a pessoa atribui, a implicação daquele comportamento para ela e o quanto aquele comportamento, aquele estilo de vida combina ou não com tendências e inclinações genéticas e individuais dela, com tendências e inclinações de temperamento, de personalidade, de identidade, de visão de mundo, com aquilo que a pessoa busca vivenciar. E um aviso especial para pais de adolescentes, né? Quando o filho entra na adolescência e ele começa a se isolar e ele começa a querer ficar muito tempo sozinho, começa a querer ficar muito tempo trancado no quarto, quando há uma mudança, sobretudo, por mais que seja comum uma mudança de personalidade na adolescência, aliás, uma tentativa de encontrar a sua identidade, aquela coisa bem desajustada e tudo, essa mudança de um adolescente ir para o isolamento chama atenção. Então é importante que os pais busquem se aproximar para entender o que o filho está sentindo. Ele está sentindo alguma tristeza, alguma dor, não está bem adaptado na escola, sofreu alguma coisa, alguém fez alguma coisa contra ele, sei lá, teve alguma exposição assim a bullying, desrespeito, alguma coisa mais grave que tenha acontecido, tem algum medo, tem algum sintoma de tristeza, alguma coisa, e se ele começar a apresentar comportamentos mais alarmantes, assim como sinais de automutilação, como aparência de que pode estar usando alguma substância ou de que pode estar tendo muita dificuldade para dormir, pode estar tendo muito pensamento ruim, aí sem dúvidas é fundamental buscar uma intervenção com um profissional especializado. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre solitude, sobre solidão, sobre essa busca assim por um estilo de vida diferente que muitas pessoas têm. O que vocês acham disso? O que para vocês parece mais saudável? Deixe aqui nos comentários que eu interajo com vocês depois. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.